está Bom, aí começando a a gravar. imagem, a distância. Não, tá legal, tá tranquilo. Então hoje a gente vai continuar, né, a apresentação que seria ontem do professor Ramofli Santos, graduado em História, especialista e mestre em Educação pela UF, licenciado em Pedagogia pela UERJ, consórcio CEDERJ, com doutorado em Educação pela Unicamp, e atualmente é professor associado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e professor dos quadros permanentes dos programas de pós-graduação em Educação Agrícola, PPGEA, e Educação em Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, PPG-EDUC, ambos da Universidade Federal Rural. A apresentação ela vai fugir um pouquinho do que foi ontem, né? Vai ser mais uma reflexão do professor e a gente vai bater um papo aqui, mas mantendo a ideia do tema, né? Que foi políticas públicas de educação no campo e suas interfaces com movimentos sociais. E eu vou pedir ao professor Ramofli que comece as suas considerações e deixar alguma reflexão para as pessoas que vão assistir o vídeo. Boa tarde, Ramofli. Boa tarde, Fred. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? Infelizmente, ontem a gente teve aquela dificuldade, né? Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a atividade, mas vamos tentar suprir hoje um pouquinho com um breve debate acerca das políticas públicas de educação do campo, que confesso que dessas coisas todas que a gente estuda, nessa vida, eu imagino que seja um pouquinho do que eu sei, né? Talvez, né, pela experiência, por isso aí que você acabou de citar aí, do currículo e tal, de estudar isso há uns 20 anos aproximadamente. Então, assim, eu vou dividir a minha fala em aproximadamente, né, a minha fala vai ter aproximadamente aí 20, 25 minutos, e eu vou dividir ela em três rápidos momentos. Né? O primeiro momento que eu apresento essa nomenclatura, esse conceito de educação do campo, que é um conceito bastante recente. Um segundo momento que eu falo das políticas públicas, né? Não vou entrar em detalhes, não vou fazer aprofundamento dessas políticas públicas, mas vou citar alguma dessas políticas públicas acerca da educação que nós temos hoje. E a terceira eu vou colocar aí alguns dilemas, são muitos os dilemas que nós temos, dificuldades, né, perspectivas, expectativas da inserção dessas políticas no chão da sala de aula das escolas do campo. Eu vou colocar aí alguns desses dilemas que eu imagino que a gente tenha que enfrentá-los, né, que a gente tem que dar conta para fazer com que essas políticas, elas, de fato, se tornem políticas reais no sentido da sua implementação, né, que não fique apenas no papel. Lembrar o seguinte, essa nomenclatura educação do campo, ela é muito recente. Né? Se a gente volta lá um pouquinho na Constituição de 1988, por exemplo, a gente não tinha essa nomenclatura lá na Constituição de 1988. Né? O que nós tínhamos lá em 1988 é a nomenclatura educação rural, e não é a mesma coisa que educação do campo. Né? Para início de conversa, é bom que se diga isso, não são sinônimos, pelo contrário, o conceito de educação do campo, ele foi criado exatamente para se contrapor ao conceito de educação rural. Né? E o conceito de educação rural, historicamente, muito vinculado a uma negatividade dos camponeses, como se os camponeses fossem sujeitos menores na história, né? Como se os camponeses tivessem associados à negatividade, associados a algo ruim, né? Associados a tudo que não presta, e obviamente que não é isso. Obviamente que não é isso. Então, o conceito de educação rural é um conceito que não elevava a potência que é a classe trabalhadora camponesa brasileira. E aí, por isso, se modifica o conceito. Ao invés de educação rural, um conceito viciado, achei um bom nome, um conceito viciado negativamente,
a nomenclatura educação do campo, que também não está presente na LDB. Se a gente pega a LDB 939496, né, de 1996, lá ainda consta educação rural. Essa nomenclatura, esse conceito de educação do campo, ele surge em 1997. E ele não surge nos gabinetes dos PhDs das universidades públicas, ele não surge no gabinete do ministro da Educação, do secretário estadual de Educação, do secretário municipal de Educação. Ele surge no ENERA. E o que é o ENERA? É o Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária, que foi organizado não exclusivamente, mas predominantemente pelo MST, né, em parceria com universidades públicas e outros movimentos sociais, blá, 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 blá. Nesse sentido, é nesse encontro que é a gênese do conceito. É nesse encontro organizado pelos movimentos sociais, né, e predominantemente pelo MST, que a nomenclatura aparece. Né? A nomenclatura educação do campo aparece pela primeira vez nesse encontro. E é um encontro predominantemente de educação de jovens e adultos, de educadores, melhor dizendo, de educadores de jovens e adultos, que atuavam nas escolas do campo, inseridas nos territórios da reforma agrária. Então, percebam a potência desse conceito. Esse conceito não surge do nada. Esse conceito surge na articulação intensa e intrínseca com os movimentos sociais camponeses. Por isso, eu costumo dizer sempre que não dá para falar de educação do campo e desconsiderar os movimentos sociais camponeses. Não para eu estar no gabinete de uma Secretaria Municipal de Educação do Campo, utilizar, no gabinete de uma Secretaria Municipal de Educação, utilizar a nomenclatura escolas do campo, educação do campo, quando os quilombolas não podem entrar nessa escola, quando os sem terra não podem entrar nessas escolas, quando os ribeirinhos não podem entrar nessas escolas, quando o movimento dos pequenos agricultores não pode fazer suas atividades dentro dessa escola. Não adianta ter uma nomenclatura bonita se o chão da sala de aula dessas escolas do campo parecem fechadas para o encontro dos sem-terrinhas, para a mística, para o jongo e tantas outras atividades relacionadas aos movimentos sociais. Então, eu costumo dizer, não existe divórcio, ou pelo menos não deveria existir divórcio entre movimentos sociais e políticas públicas de educação do campo. Falar de políticas públicas de educação do campo é ter clareza que os movimentos sociais participarão desse debate, porque a gênese da criação desse conceito é através dos movimentos sociais camponeses. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto a ser apresentado, né, porque o que a gente vê com muita frequência por esse Brasil afora, né, e o PPG, que você citou aí, né, o Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola, me ajudou bastante nisso, né, porque como a gente trabalha qualificando em nível de mestrado os professores dos institutos federais, basicamente da região norte, região nordeste, centro-oeste, então a gente teve a oportunidade, né, os docentes do PPGEA, e como as aulas acontecem nos institutos federais, nesses territórios, nessas regiões, a gente teve a oportunidade de conhecer trocentas secretarias municipais de educação e territórios que muitas das vezes utilizam a nomenclatura educação do campo, mas no chão da sala de práticas ainda são práticas vinculadas à histórica educação rural das negatividades, viciada em desqualificar, né, a classe trabalhadora camponesa. Então,
se diga isso, né? A distância, né? O que eu estou dizendo é a distância entre o que está escrito para a praticidade daquilo que está escrito no chão da sala de aula, né? Dessas escolas. Então, essa é uma questão. Então, a partir do momento que esse conceito é criado, nós temos, daí em diante, um conjunto de políticas que começam a ser conquistadas, né? Então, o Enera não é ainda uma política pública. O Enera foi um encontro, né? Um encontro de educadores. Nesse encontro é criado o conceito e, daí em diante, os movimentos sociais se envolvem, né, numa conjuntura de luta política intensa. Assim, mais para frente, então, eu vou falar um pouquinho disso, mas, né, a reforma agrária no auge no sentido da sua aceitação pela sociedade brasileira, né, coisa que hoje em dia quase não se fala mais, mas há 20 e poucos anos atrás, as pesquisas mostravam que até 92% da população brasileira era favorável à reforma agrária, porque compreendia que se nós, enquanto sociedade brasileira, fizéssemos a tal sonhada reforma agrária, isso teria retorno, isso teria muitos retornos, não só para os sujeitos camponeses, mas para a sociedade brasileira de uma maneira geral, inclusive aquelas que moram nos territórios urbanos. E aí é óbvio, então, numa conjuntura como essa, de apoio aos movimentos sociais, de apoio à reforma agrária, a gente, quando eu digo os movimentos sociais, vão numa investida acerca das políticas públicas. E a primeira, logo em seguida, ao ano de 1997, o ano do Enera, então, logo em seguida, em 1998, é criado o Pronera. O Pronera. Infelizmente, eu não vou aqui entrar em detalhes, né? A gente não tem tempo. No final, eu vou deixar um contato aí, eu devo ter mais de 200 textos só sobre o Pronera e as outras políticas que eu vou dizer aqui, eu tenho trocentos textos sobre isso. Qualquer coisa, é só me mandar um e-mail que eu disponibilizo esse material na íntegra para quem tiver interesse. Então, o que significa o Pronera? O Pronera é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. E foi implementado no ano de 1998, não foi implementado no MEC, até parece, né, com o nome, né, Pronera, Programa Nacional de Educação, mas não foi implementado no MEC, foi implementado no MDA, que na época, hoje não existe mais nesse ministério, mas na época era o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E dentro desse Ministério do Desenvolvimento Agrário tinha o INCRA, né, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e dentro do INCRA, então, foi criado o Pronera. E o Pronera tinha, num primeiro momento, o objetivo principal do Pronera era enfrentar os altíssimos índices de analfabetismo nesses territórios da reforma agrária. Então, imagine, quase no século XXI, tinha territórios da reforma agrária com 75% da população adulta que não sabia ler e escrever. Né? É o cúmulo do absurdo, a gente tem que dizer isso, mas era a verdade da época. E que hoje diminuiu um pouco os índices, mas que a gente ainda tem números alarmantes em relação aos jovens, né, de 15 anos em diante, jovens e adultos que ainda não têm o domínio dos códigos de leitura e de escrita, ou que concluíram apenas o segundo ano do ensino fundamental, o terceiro ano, enfim, coisas do histórico do contexto rural brasileiro. E aí, então, o Pronera, ele é criado para dar conta, num primeiro momento, disso, enfrentar esse analfabetismo gritante. E, além do analfabetismo, né, os índices ainda maiores de jovens que não concluíram o seu ensino fundamental, né, que naquela época era até a 8ª série e hoje até o 9º ano.
Então, esse é um objetivo. Um segundo objetivo do Pronera era, em parceria com os governos estaduais, criar cursos de ensino médio técnico, né? Então, para aquela meninada que tivesse a oportunidade de concluir o 9º ano, a 8ª série na época, então iria para o ensino médio, né, o antigo 2º grau, e teria a oportunidade de fazer o ensino médio, mas não é qualquer ensino médio, é um ensino médio técnico, que pudesse ter algum retorno para o território onde ele reside. Então, seria ensino médio técnico em agropecuária, ensino médio técnico em agroecologia, ensino médio técnico em cooperativas, técnico em cooperativas, organização de cooperativas. Entendeu? Não é um ensino médio qualquer, é um ensino médio que ele pudesse se especializar em algo e ter um retorno para o território onde ele reside, território agrário. E o terceiro objetivo do Pronera era a criação de cursos de licenciatura. A gente teve muito, por exemplo, pedagogia da terra, né, licenciatura em educação do campo, que a gente tem até hoje, curso de direito agrário, curso de veterinária voltada para os acampados e assentados da reforma agrária, curso de zootecnia. Então, também não são só licenciaturas, né? Curso de jornalismo, enfim, um conjunto de cursos de oferta de uma única turma, sempre na pedagogia da alternância, que é algo que, infelizmente, aqui eu também não tenho tempo de aprofundar, mas, ou seja, é uma formação, toda ela presencial, mas uma parte da formação acontece na universidade, uma outra parte da formação, os professores da universidade se deslocam para o território da reforma agrária e as aulas acontecem nesse território. Por isso, pedagogia da alternância, ou seja, alterna os tempos de formação. Uma parte da formação, os acampados e assentados da reforma agrária se deslocam para a universidade e, na outra parte da formação, os professores se deslocam para os territórios. Então, uma riqueza ímpar, sem precedentes, esse tipo de formação onde a interação ela é bastante significativa porque valoriza, porque privilegia as histórias de vida, memória, identidade dos sujeitos, né, camponeses inseridos nos territórios da reforma agrária. Então, esse é o Pronera, muito rapidamente explicando, né, a gente tem aí trocentos textos sobre o Pronera, quem tiver interesse. Então, essa foi a nossa primeira política pública conquistada, e no governo Fernando Henrique Cardoso, né? No governo do FHC. A gente tem uma outra política pública de 2002, no finalzinho do último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, que são as diretrizes operacionais para a educação básica do campo, e aí essa investe nas escolas, o próprio nome já diz, diretrizes operacionais para as escolas, diretrizes operacionais da educação básica do campo, ou seja, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ou seja, aquilo que a gente compreende como educação básica. Então, foi elaborada um conjunto de artigos que compõem essas diretrizes, né? Foram 15 belíssimos artigos que compõem essas diretrizes operacionais, publicadas, aí sim, pelo Ministério da Educação, no ano de 2002. E nessas diretrizes também fala muito de educação de jovens e adultos. Muito não, mas fala um pouco de educação de jovens e adultos, assim como o Pronera. 2002, né? 2004 é criado a SECAD. 2003 para 2004. A SECAD, já no governo do Luiz Inácio da Silva, a SECAD, o que significa? SECAD é Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. E que, quando a Dilma assume em 2010, ela inclui um I aí. Aí, em vez de ser SECAD, vai ser SECADI. Aí, com esse I ficou Secretaria de Educação, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. E por que eu estou falando da SECAD em 2004 no governo do Lula? Porque é dentro da SECAD, no Ministério da Educação, que é criada uma coordenação de educação do campo. Uma
coordenação de educação do campo. Então, isso é algo inédito na história do nosso, na história do nosso país, algo inédito, né? Porque, né, imagina ter uma coordenação de pessoas, de educadores, que terão a oportunidade de dialogar acerca dessas questões, e não é qualquer questão. Não estamos falando do campo do que né, nesse momento ainda não está tão em alta, mas nós não estamos falando aqui, por exemplo, a coordenação de educação do campo, não é qualquer campo, não é qualquer campo. Não é o campo, por exemplo, do agronegócio, não é esse campo. Não é o campo, por exemplo, das sementes transgênicas, não é o campo dos agrotóxicos, não é esse campo. Eu acho que é importante, inclusive, hoje perceber que esse campo é um campo em disputa, Esse campo do agronegócio, o campo do agrotóxico, o campo da semente transgênica, é um campo em disputa com o campo da agroecologia, da agricultura familiar, da agricultura orgânica, dos movimentos sociais camponeses. Não dá para falar de educação do campo no campo do latifúndio improdutivo. Não dá para falar da educação do campo quando a gente não fala de reforma agrária. Não dá para falar de educação do campo num campo que só tem soja, que só tem milho, que só tem gado, que só tem cana-de-açúcar, que só tem café. Falar de educação do campo é falar de gente. E onde que tem gente? Na agricultura familiar, na agroecologia. São nesses territórios onde nós temos concentração de pessoas, são nesses territórios onde nós temos escolas do campo. Nós não temos escola do campo numa plantação quilométrica de eucalipto. Nós não temos. Nós não temos escola do campo numa plantação quilométrica de cana-de-açúcar. Então, por isso é um campo em disputa. Esse já é um desafio nosso. Né? Você lembra que eu disse que ia dividir minha fala em 3 momentos? Eu estou no segundo ainda, eu estou falando das políticas públicas. Mas essas políticas públicas, ela precisa dialogar com esse campo da agricultura familiar. Não é o campo do agronegócio. Esse, pelo contrário, esse a gente vai enfrentar, esse a gente vai ter que romper, se é que a gente quer manter o debate acerca da educação do campo. Senão volta o debate da educação rural, do atraso histórico da educação rural. Então, essa foi a segunda política. A terceira, né, a SECAD, né, a primeira, Pronera, estou falando algumas aqui, né, Pronera, as diretrizes operacionais, a SECAD em 2004, em 2007 é criado o PROCAMPO, que é o Programa de Formação de Educadores nas licenciaturas em Educação do Campo. Nós temos hoje 46 universidades públicas e institutos federais oferecendo as licenciaturas em Educação do Campo, Fred. Inclusive, a nossa rural tem a licenciatura em Educação do Campo, né, que eu fui coordenador, fui o primeiro coordenador da licenciatura em Educação do Campo, nesse aí que eu estou me referindo, ao PROCAMPO. Né, a gente já teve uma outra anterior a essa, que foi a LEC Pronera, que foi coordenada pelas minhas amigas Roberta Lobo e Marília Campos. Depois dessa veio a primeira vinculada ao PROCAMPO, que é o programa dentro do MEC. E aí essa daí eu tive o prazer de ter sido o primeiro coordenador no ano de 2014. Então, fiquei na coordenação de 14 até quase o iniciozinho de 2017, quase 3 anos de coordenação. E, assim, é uma riqueza, foi um crescimento pessoal, político, acadêmico meu na condução desse curso, na coordenação desse curso, inimaginável. Né?
Imagine a diversidade de estudantes que eu tive sob a minha coordenação, estudantes indígenas, quilombolas, ribeirinhos, sem terras, né? E de outros movimentos, inclusive, o Rio de Janeiro, por ter, né, uma parte muito forte de característica urbana, a gente teve um movimento negro presente nessa licenciatura em Educação do Campo, estudantes oriundos do PVNC, não sei se você já ouviu falar, pré-vestibular para negros e carentes, estudantes vinculados a religiões de matriz africana, espetacular. Então, assim, uma diversidade que só enriquecia todos que estavam ali diretamente envolvidos. E é um pouco essa característica do Procampo, quando as universidades aderem a esse programa e faz com que os estudantes, na grande maioria das vezes, o processo de seleção não é via SISU, ENEM, é um processo de seleção especial, que a gente consegue incluir dentro da universidade, de fato, aquelas pessoas que têm o desejo de não só dar conta das suas tarefas, caso tenham um território da reforma agrária, ou como, por exemplo, o Rio de Janeiro. Uma boa parte dos nossos estudantes, hoje, por exemplo, não são assentados nem acampados da reforma agrária, não são agricultores, não estão vinculados aos movimentos sociais camponeses, mas fazem parte de outros movimentos urbanos, movimentos sociais urbanos. A gente tem uma meninada lá vinculada ao movimento LGBT. Então, assim, tem uma frase que eu nunca vou esquecer, e que eu acho que é importante a gente estar aqui nesse momento. Quando campo e cidade se unir, a burguesia não vai resistir. Então, o Procampo tem essa expectativa. É claro que a intenção é que a gente tenha a maior quantidade possível de agricultores familiares, assentados e acampados da reforma agrária, fazendo esse curso, tendo a oportunidade de concluir um curso superior, claro que esse é o ideal, mas na diversidade desse Brasil, tem territórios que é importante a articulação, assim como está sendo no Rio de Janeiro, de movimentos sociais camponeses com movimentos sociais urbanos, esses aí que eu já dei exemplo, né? Movimento negro, movimento LGBT, o pessoal vinculado às religiões de matriz africana, pré-vestibular para negros e carentes e tantos outros. 2007, certo? Procampo. E que o objetivo principal é formar educadores e educadoras para lecionarem nas escolas do campo espalhados por esse Brasil afora. É isso que a gente faz aqui na Rural. Nós formamos professores da grande área de ciências humanas e sociais. E esses professores, esses egressos, né, os estudantes que concluem os cursos, eles serão os professores, ou pelo menos deveriam ser os professores concursados das escolas do campo, do estado do Rio de Janeiro, de qualquer outro campo do Brasil, que vão lecionar história, geografia, no ensino fundamental, e sociologia e filosofia no ensino médio. Além ainda, história e geografia também no ensino médio. Beleza. E a última política pública aqui que eu vou citar é o Pronacampo. O Pronacampo foi criado no ano de 2012, já na gestão da Dilma Rousseff, da presidenta, né, Dilma Rousseff, e o Pronacampo significa Programa Nacional de Educação do Campo. E dentro deste Programa Nacional de Educação do Campo existem ali dezenas de projetos que anteriormente estavam soltos, experiências pontuais em alguns estados, experiências belíssimas, mas pontuais em alguns estados, e o que o Pronacampo fez foi articular nacionalmente essas políticas, né? É um programa também vinculado ao Ministério da Educação, que existe até hoje. Então, assim, eu fiz questão de citar os que existem até hoje. O Pronera existe até hoje, mesmo vivendo sobre aparelhos, né? Mas vive existe até hoje.
as diretrizes operacionais. A SECAD não existe mais, hoje é uma outra secretaria, SEMESP, o nome hoje é SEMESP. O PROCAMPO existe até hoje, e o PRONACAMPO existe até hoje. Né? E o PRONACAMPO também tem uma seção específica só sobre a educação de jovens e adultos. Eu também tenho material de monte, né? Caso, acerca dessas políticas públicas todas que eu acabei de citar. Quem tiver interesse, depois eu vou deixar aí o meu e-mail no final, vocês só entrar em contato comigo que eu encaminho. Então, assim, partindo para a última etapa, essa imagino que seja um pouquinho mais breve, a gente tem algumas lutas que precisam ser feitas, não que não estejam sendo feitas, elas estão sendo feitas, mas é necessário intensificar ainda mais essas lutas para que essas políticas públicas que eu acabei de citar, para que a nomenclatura educação do campo, historicamente construída em parceria com os movimentos sociais, quando eu digo em parceria, porque hoje, na sua origem, a gente tem os movimentos sociais, na criação do conceito de educação do campo. No entanto, hoje, o debate acerca das políticas públicas de educação do campo não se restringe somente ao MST, aos quilombolas, ribeirinhos, indígenas, e ainda bem, né? Ainda bem, eu acho que ganhou uma proporção significativa. Está aqui o exemplo. Nós estamos aí num congresso internacional e falando de políticas públicas. Né? Uma das linhas que eu coordeno nisso daí que o Fred citou, aí, da minha atuação no mestrado e no doutorado, é em políticas públicas de educação do campo, dentro de uma universidade pública. A gente tem uma licenciatura em educação do campo, e quando eu digo a gente, não é só a rural, são 46 universidades públicas. Nós temos disciplinas. Isso que eu estou falando aqui é o concurso. Né? Eu fui aprovado no concurso da Rural há quase 15 anos atrás, para lecionar educação do campo, políticas públicas de educação do campo, curso de pedagogia. Então, é uma disciplina obrigatória do curso de pedagogia, uma disciplina obrigatória do curso de licenciatura em educação do campo, ela é optativa para várias licenciaturas na própria Rural. Faço até o convite para que o Fred converse com a meninada lá de física, né, com os colegas de física, quem sabe, os colegas de física, eles serão professores. É uma licenciatura em física na Rural. E se é uma licenciatura em física, daqui a pouco eles estarão no chão da sala de aula lecionando. E aí imagine, né, que eles estão lá lecionando numa escola do campo. Eu acho que seria interessante, né, como optativa. E aí cabe aos estudantes selecionar ou não a disciplina. Então, diante disso que eu falei, logo um primeiro dilema, né, um primeiro desafio, melhor dizendo, desafio, não, e que eu já apresentei anteriormente, vou só repetir, não dá para falar de políticas públicas de educação do campo no campo concentrado, no campo do latifúndio, seja ele produtivo ou improdutivo. Não dá para falar de educação do campo no campo do agronegócio, no campo que só tem soja, que só tem milho, que só tem café, que só tem gado. Não dá. Não dá. Falar de educação do campo é ter certeza do lugar que você quer ocupar, né? Neutralidade não existe nessa área. Neutralidade não existe em campo nenhum. Muito menos nessa história aqui que a gente está contando. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para eu ser professor de ciências no chão da sala de aula de uma escola do campo e ficar preso só ao livro didático, quando eu tenho um campo gigantesco ali no entorno daquela escola, que eu posso trabalhar o caule, que eu posso trabalhar folhas, que eu posso trabalhar semente, que eu posso trabalhar... E tantos outros. Não dá para eu ser professor de história na sala de aula de uma escola do campo e ficar preso só ao meu livro didático, quando eu poderia estar trabalhando a história de luta pela terra naquele assentamento onde os jovens estão estudando. E assim a geografia e tantos outros conteúdos. Então,
falar de educação do campo é ter clareza de que a reforma agrária é um conteúdo estratégico nesse debate. E aí a responsabilidade do professor de História, de Geografia, talvez aumente. Fred, não dá para falar de educação do campo se a gente não colocar o dedo numa ferida muito complicada. Que ferida é essa? É a ferida que envolve um número absurdo de fechamento de escolas do campo nesse país nos últimos 20 anos. A gente tem quase 50 mil escolas do campo que foram fechadas nos últimos 20 anos. Então, é um absurdo. É um absurdo. Então, a gente tem dezenas de políticas para contribuir para a inserção do futuro professor na escola do campo. Que escola do campo é essa que está sendo fechada? E ela está sendo fechada exatamente em função do avanço do agronegócio. A produção de cana, há 15 anos atrás, não era nada. 20 anos atrás, não era nada. E hoje ela triplicou, quadruplicou. E assim é o avanço da soja, e assim é o avanço do milho. E quando avança, avança para onde? Não avança para o mar, lá em Copacabana. Quando avança, avança para as terras da reforma agrária. Quando o agronegócio avança, avança para as terras vinculadas à agricultura familiar. Quando o agronegócio avança, avança para a nossa floresta. O desmatamento. Esse é o enfrentamento que a gente precisa fazer. E as escolas do campo, quando resistem, elas, de alguma forma, impedem o avanço da soja, do milho, do agronegócio, do agrotóxico e tantas outras coisas. Então, assim, esses são dois desafios, talvez, assim, os mais urgentes. E um terceiro, para a gente finalizar, que nossas secretarias municipais de educação, talvez, eu vou ficar preso só nas secretarias municipais de educação, que os nossos gestores se sensibilizem com a quantidade significativa de jovens que estão concluindo as licenciaturas em educação do campo, e como ela é uma licenciatura em educação do campo na grande área de conhecimento, não é disciplinar, não é licenciada em História, não é licenciada em Geografia, não é licenciada em Filosofia, é licenciado na grande área de Ciências Humanas e Sociais, ou na grande área de Exatas. E aí o camarada não é licenciado só em Física, ou só em Química, ou só em Biologia, ele é licenciado nessa grande área. Isso é aprovado, é uma legislação aprovada do Ministério da Educação. O que cabe aos governos estaduais e aos governos municipais. Na elaboração dos concursos públicos, esses jovens precisam ser inseridos nesse edital. Um bom exemplo, licenciado em História, está lá no edital, ou na grande área de Ciências Humanas e Sociais. Contemplou o jovem da licenciatura, coloca só licenciado em História, aquele jovem ele é licenciado na grande área de Ciências Humanas, ele até pode concorrer, ele pode ser aprovado, mas ele não vai entrar imediatamente, ele vai ter que ir para a Justiça, porque no edital não diz licenciado em Educação do Campo na grande área de Ciências Humanas e Sociais, diz licenciado em História, que tem muita diferença. Uma coisa é ser licenciado em História na Rural, a outra coisa é ser licenciado em Educação do Campo na grande área de Ciências Humanas e Sociais. Então, esse é um outro desafio que cabe aos nossos gestores fazer essa cobrança para que isso se efetive. Ô, Fred, vou falar aqui o meu e-mail. Meu e-mail é muito fácil. Por favor. É meu nome. O negócio é acertar meu nome, né? R-A, não sei se você tem como escrever aí. Eu vou escrever no final, vou deixar lá. R-A-M de Maria, O, F de faca, L de Lula livre e Y. Mofli@gmail.com. Com o nome desse, não tem que inventar e-mail, certo? Não tem, esse é meu nome. Me mande e-mail, eu vou ter um prazer danado de disponibilizar os materiais que vocês tiverem interesse.
Tá bom. Beleza? Ramon, eu quero te agradecer a fala, depois... Ô, Fred, eu não estou te ouvindo, não estou te ouvindo, não. Ah, não me ouve? Me ouve não agora? Sei se é algum problema meu aqui, não estou conseguindo te ouvir. Tá, mas não sei se você está me ouvindo ou não, acho que não, né? Mas não. Deve ser não o tá meu ouvindo? celular, deve ser o meu celular, algum problema no meu celular. Me ouve? Me ouve? Não sei se você está me ouvindo, mas de qualquer maneira, te agradeço. Eu não sei se você consegue me ouvir, tá? Grande abraço.